Sempre lembrando, o nosso objetivo é conhecer a si mesmo, né? Cada um vai entrar aí na sua intimidade para se autodescobrir. E estamos já no módulo 2, é o despertar da consciência. Então, todas as aulas aí, nesse módulo, têm esse objetivo, para que a nossa consciência desperte, se abra mais ainda, porque a gente, no módulo 1, a intenção era a gente conhecer os mecanismos, né? Hoje a gente já tem noção. Quando a gente falar de persona, de sombra, de complexos, isso fica claro para nós. Esse objetivo aqui do módulo 2 não é ficar entrando nesse conceito, e sim mostrar assuntos para nós e fale com a nossa intimidade, desperte mais ainda a consciência do eu, do ego, né, do ser encarnado. E hoje, como eu falei, a aula é essa. Vamos ter 3 aulas: os desafios da convivência, e o tema de hoje é vida de relação. E aí já vou começar um, uma, um trecho, eu tirei do livro Despertar do Espírito, e eu vou utilizar esse livro e mais para frente também outros pontos, e a gente vai conversar, mas vamos começar então com essa observação da Joana, né? Então, a nossa irmã vai nos ensinar, e ela diz aí, e entre os seres humanos e surgem os grandes desafios psicológicos. A eles decorrem do nível de consciência individual, do seu desenvolvimento de sentimentos, do estágio de maturidade em que cada qual se encontra. Vamos conversar um pouquinho. Ele fala assim, entre os seres humanos, né? E surgem os grandes desafios psicológicos. Aí ela vai ali colocando as observações. Eu sempre pergunto assim, né? É mais fácil conviver com um animal, a gente é animal também, mas eu estou colocando aí no um animal, assim, um animal doméstico, a gente, né? Um cachorrinho, um gato, um ser humano, é mais fácil viver. Tem gente que fala assim, eu me dou muito bem com os animais. Um ser humano é muito complicado viver com seres humanos, né? Isso é uma verdade. Por quê? Porque lidar com um ser humano, e nós somos nós, o desafio psicológico é maior, porque o ser humano ele tem um desenvolvimento a mais dos seus sentimentos, dos seus valores. E aí é onde acontece o maior desafio da relação. Porque o animal, por mais desenvolvido o animal seja, a gente vai perceber no animal, ele tem ciúme, vai perceber no animal, ele está irritado por isso, brincadeiras, ele vai nos surpreender, dar um susto na gente. O animal também tem muito isso, dependendo do animal, né? Você vê o desenvolvimento ali daquele ser, mas é diferente do ser humano. O ser humano tem valores mais aprofundados. Então, o ser humano vai guardar mágoas, ressentimentos, vai ter astúcia muito profunda, vai trair, vai ser ingrato, vai incomodar a gente, né? E nós vamos fazer isso com o outro também. Então, o desafio de conviver é maior. E aí, muitos de nós, infantis, o que a gente pensa? Não quero conviver com esses seres aí, não. Eu quero conviver com os animais. Não estou falando aqui para ninguém, né? Ir adotar os animais, tem que cuidar dos animais, viu, pessoal? Estou trazendo aí, assim, na figura das pessoas que se isolam, eles e fogem do compromisso e vieram fazer isso. E qual é uma das leis que predomina, e a gente está estudando a parte psicológica, é a questão dos relacionamentos humanos. Nós temos o instinto que nos move, gregário, a gente precisa da convivência um com o outro, porque dentro desse instinto, ele está nos impulsionando a desenvolver as habilidades do espírito e as tendências nossas. E aí eu poderia falar igual o André Luiz, né? Os germes de luz
está em nós. O instinto sempre vai impulsionar o indivíduo a um propósito maior. Então, qual é a discussão e abrindo para nós? Eu, enquanto ser encarnado, eu sei, eu não sou só o ego, eu sou tudo isso que a gente está estudando aí. Então, qual a minha dificuldade em me relacionar com o outro? Como eu me comporto? Como eu lido uma traição, como a gente já falou aqui? Quando o outro vai ali e ludibria, e, né, a gente vai ver muito isso, né? Aí vai chegar ele ali, vai pedir um dinheiro emprestado, né? Aí não paga, né? Eu vou trazer por esses campos assim, é habitual e no mundo, né? Aí sempre tá ali uma área de pau danada. Como lidar com indivíduos assim? E a gente encarnou para isso, não é? Para lidar. Para ser enrolado, Luiz? Não, é para a gente lidar com os nossos sentimentos. Lucimê. Lucina, Não, pra... eu estou no computador da minha irmã. eu até tomei um susto. Eu olhei para o rosto e falei, não, não bate o nome. Não, é Não, porque Lucinaura. eu não estou em casa, e por isso que eu estou Ah, pegando aqui o computador dela. Veja bem, você falou assim, no relacionamento humano é muito complicado, e realmente a gente vê assim que cada um está no estágio, né, de evolução diferente, né? E quando a gente está nessa busca de se melhorar, né, a gente ainda fica com uma responsabilidade até maior, porque a quem muito foi dado também vai ser cobrado, né? Essa semana mesmo, eu estava com minha neta lá em casa e o meu marido ficou, assim, ele é aposentado e ele meio esquisito, sabe? Abusado, abusado. E eu olhando assim, né? Aí quando minha neta foi embora, eu disse, o que é que você tem? Que eu nunca vi você desse jeito. Aí disse assim, você só tem olhos para a neta. Esquece até que tem marido. Aí eu, sim. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu sabe uma coisa, eu vou me calar, porque eu já sei que ele está no processo, né? Talvez eu já entenda, eu esteja no nívelzinho um pouquinho que eu vou depois. Ele vai ver que isso aí é normal, que isso é infantilidade, que ninguém troca uma criança, né? Quem é a criança da história não é ele, é a menina, e assim vai, né? É difícil, viu? Veja, a gente está com 43 anos de casada e tem coisas que eu estou descobrindo ainda, né? Que ele fica com ciúme porque eu divido a atenção. Aí eu disse assim, né? Aí eu abrindo o evangelho, aí tinha assim, é, deve-se tratar, não, o mal deve ser tratado com o bem. Assim, como se a gente que deve compreender, né? E não só querer ser compreendido, né? Aí eu fui, conversei com ele, né? Comecei a fazer uma papinha, um negocinho, né? E assim foi melhorando, né? E dar aquele carinho né, de criança, né? E tudo melhorou, sabe? Mas é complicado, viu? 43 anos juntos e ainda estou descobrindo coisas. É difícil. é assim mesmo, Sinal. Então, como a Joana tem ensinado para a gente, e o grande desafio, né, é esse. A gente encarna e exatamente para lidar com os nossos sentimentos. E aí tem a consciência individual, como a gente falou da questão da persona, né? É esse processo de relação com a consciência individual com o coletivo. O coletivo é o quê? São outras consciências. E aí eu tenho o meu nível de consciência, o meu entendimento, minha compreensão sobre a vida, o outro tem o dele e eu preciso me relacionar. E aí, esse processo é exatamente a prova para espírito como nós. Porque se a gente obrar do outro o que a gente deseja, o que a gente o que a gente o nosso nível de consciência não dá muito certo, né? A gente já viu, a gente sofre mais. E aí a gente fica naquela encruzilhada, né? Como fazer, Luiz? Tem uma
tem assim, uma receitinha, e a gente sabe que não tem, porque a da situação vai nos convidar a colocar em prática tudo que a gente tem aprendido. Vai ter situações que a gente vai ter que silenciar, vai ter situações que a gente vai ter que falar, vai ter situações que a gente vai ter e ignorar um pouquinho ali, ignorar no bom sentido, né? Não dá muita atenção, mas depois a gente vai ter que retomar aquilo e vai dar a atenção devida. Então a gente precisa trabalhar e para a gente não sofra, porque o processo é esse, nos amar. Então eu preciso trabalhar para eu não sofra. Mas não é fugindo da prova. E normalmente a gente pensa assim, não, eu vou fugir desses relacionamentos tóxicos, né? Como a gente fala. Mas a gente não olha e às vezes a toxicidade está em nós também. A gente só vê o tóxico no outro. E o despertar da consciência, para deixar a Denise falar, ela já levantou a mão, né? É esse. O quanto está em mim e eu posso deixar o relacionamento saudável. Não o outro, o outro é o outro, mas em mim. Será que eu consigo lidar com esse relacionamento? Eu ainda vou ter que deixar ele no cantinho e falar, ó, eu vou me amadurecer mais para lidar com isso. Eu não consigo lidar agora. Então, ó, deixa essa prova aí, eu não vou encarar, mas eu sei conscientemente e uma hora eu vou ser chamado de novo. E ninguém sobe manco, né, para a vida maior. Eu preciso desenvolver habilidades, né? Então, eu não vou evoluir sabendo que falta parte de uma pena da asa, né? Então, tem que construir ela, né? Senão eu não vou voar, né? Então, Denise, Oi, boa noite. seja Uma coisa bem-vinda. que eu ia falar em relação a isso é que eu tenho o costume de fazer brigar com as pessoas no pensamento. A pessoa nem sabe que eu estou brigando com ela e eu estou brigando com ela. Então, eu falo que é uma guerra fria, né? Que a gente acaba fazendo, porque a pessoa às vezes nem sabe o que fez, ou se sabe, não, né? Enfim, não tem essa consciência de que aquilo não foi legal, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fico brigando muito, ou então uma cobrança muito grande que eu tenho, que eu faço intimamente, apesar de eu falar para mim mesmo, não, mas a pessoa não sabe, eu preciso compreender. Aí daqui a pouco vem aquele pensamento, não, mas olha o que fez, olha, fez isso, fez aquilo, aí eu tô de novo, aí não, Denise, você não pode fazer isso, tá? Sabe, eu vou conversando comigo mesma, aí eu brigo comigo, brigo com a pessoa e fico brigando naquele conflito íntimo e às vezes a pessoa nem está sabendo, e para ela aquilo não foi nada, não teve intenção nenhuma de magoar ou de, sei lá, ferir, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que uma coisa que eu tenho bastante dificuldade é isso, né? Eu tenho essa questão da guerra fria, eu brigo com as pessoas pelo pensamento, brigo comigo porque eu sei que aquilo não pode ser feito, mas quando eu vejo já estou fazendo, daí eu brigo de novo, e assim vai. Então, às vezes, então isso às vezes é muito ruim. Às vezes eu falo assim, às vezes é melhor você, aquela pessoa que grita, que fala, que pelo menos você sabe o que está acontecendo. Agora, quando a gente não fala e aquela guerra fria fica, eu acho que é pior. Eu não sei, acho que os dois também, os extremos são, né, são ruins. Mas é interessante isso. Eu falo, é uma coisa que faz parte da minha personalidade, essa guerra fria. Infelizmente, ainda não consegui lidar, não consigo lidar muito bem com algumas coisas, não. Mas esse é o aprendizado, tá bom? Foi bom você compartilhar, porque a gente se identifica, né? Por isso a gente deve colocar. Eu só estou no primeiro slide, vou passar para o próximo, e aí a gente vai aprofundando aí com a ajuda dessas irmãs e irmãos, né? E já passaram por tudo isso que a gente está passando, superaram, né? E estão aí para dar os seus exemplos, né? E para a gente também possa superar. Então, vamos para o segundo. Eu trouxe aí o livro dos Espíritos, é a questão psicológica, a gente sabe, e todo livro, né, tem esse unho de nos mostrar
e nós não somos só o corpo, e nós somos algo mais, e quando estamos no corpo há todo um processo, né? E aí Kardec vai fazer uma pergunta, e a pergunta de Kardec, lógico, né, é sempre profunda, porque sabemos e teve todo um planejamento, né, mesmo ele encarnando e tendo lapsos, né, não lembrava, mas toda uma organização. E a pergunta dele é a pergunta que a gente quer fazer também. Então, ele diz assim, ele pergunta para esses espíritos maiores, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais? Então, ali, esses irmãos maiores já haviam falado, e é necessário, quando é necessário, é uma lei, o homem viver em sociedade. É necessário. Há essa imposição, é uma lei. Então, todos nós, para evoluirmos, nós vamos viver em grupo. Então, isso não tem como fugir. Aí ele diz assim, se isso é necessário, se tem esse, né, esse unho, tem obrigações ali especiais? Ele tem várias obrigações. Então, ele quer saber se tem algumas mais importantes que outra. Então, tirei parte da resposta, né? Quem quiser ir lá, a resposta é maior, mas trouxe aí para o nosso estudo. Então, ele diz assim, sim, sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. A vida social, ela outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Por que eu trouxe esse ponto aqui? Vamos, antes da gente entrar no tema e mais profundo, né? A gente vai aprofundando. Por que eu trouxe esse trecho aí? É muito importante a gente entender isso. Luiz, não tem como fugir da vida de relação. Não, não tem. Não tem como eu viver só com os animais, não. Não tem. Eu vou ter e viver com seres humanos, os meus semelhantes. E o primeiro dever da criatura, Jesus já havia dito, outros também já havia dito, é respeitar os direitos dos semelhantes. Mas, Luiz, mas o meu direito não é respeitado. Isso é normal no mundo onde todos buscam os seus interesses. Agora, a gente, como consciência encarnada, e despertar, e amadurecer, eu não posso ficar olhando a injustiça e colocando isso como um empecilho para e eu possa fazer o meu dever. O meu dever é respeitar os direitos dos semelhantes. E aí é um processo difícil, porque os semelhantes não respeitam o meu. E aí começa a confusão. E aí eu acho o pretexto para justificar a minha quebra das leis. Não, eu faço isso por ele porque ele também não faz. Eu vou tratar na mesma moeda. Aí eu vou ignorar, porque fulano e ciclano é assim. Eu vou dar um exemplo aí, né? Só trazendo aqui, não vou colocar nomes, nada, mas aconteceu agora, né? Um amigo meu, e aí ele está lá, a vida organizada dele, uma pessoa muito equilibrada, dentro dos seus desejos, trabalhou muitos anos, tinha 2 empregos do Estado, ali da prefeitura, né? Criou um equilíbrio ali, se aposentou, tudo dele é controladinho, é uma pessoa assim muito controlada, vive uma vida tranquila, casou uma pessoa assim muito boa também, e ele tem um controle, tem a vida ali dele, tudo controladinho. E aí veio parentes, né, da esposa, sem avisar, pessoas que não têm nenhum critério de senso de responsabilidade coletiva e tudo mais. Pegou a família, a esposa, 3 filhos, 2 com espectro autista, uma muito grave, e foi para a asa desse amigo, né, da tia, sem avisar. E não tem data para ir embora. E está lá. E aí a asa virou, você já pode imaginar. Então, uma prova dessa, o que a vida nos convida? Eu vou ficar assistindo, passando raiva, fugindo, ou eu vou enfrentar, eu vou lidar.
Porque o outro não tem senso. Não adianta apelar para nível de responsabilidade, não vai elaborar nem a parte financeira, nem um controle, não vai. E eu preciso resolver uma situação, porque é parente da minha esposa, e aí eu também preciso conversar, eu preciso resolver. Aí a gente fala, mas Luiz, como lidar? Não tem, cada um vai ter a prova. Mas o que a vida está nos chamando? A gente conviver. Então eu tenho que aceitá-lo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa conviver. E para a gente conviver, a gente precisa tomar decisões. E aí não é fácil. Porque a gente é influenciado pelo quê? O outro vai pensar. O que as outras consciências coletivas vão dizer da minha consciência? E quando eu vivo assim, eu vivo um mundo como? Para o outro, para o externo. Eu vivo e o pensamento do outro tem importância muito grave para mim. Não que não deva ter, mas a gente está estudando isso. Quem é e toma a decisão na nossa. É nós que tomamos. E aí eu estou dando esse exemplo desse amigo que está vivendo agora, ele está já está quase explodindo, já está, né, coitado, né, assim, usando a palavra de coitada, mas na nossa linguagem do mundo, né? Mas são pessoas e são equilibradíssimas e alguém vai entrar na vida dela para desequilibrar. E aí a gente precisa saber. É fácil, pessoal, eu ouvir vocês aí, não a vida do amigo lá, mas a gente, né? E a gente pensa, viver é fácil? Valmir? A Denise está com a mão levantada, não sei se foi da última, Denise. O Valmir levantou Foi da agora. última, desculpa. Eu Então vou tirar. vou passar para o Valmir, então. Depois a Ana Elisa. Só de eu te ouvir, eu já tinha enlouquecido. Só de ouvir. Eu não tenho saco e nem paciência e adoro a minha privacidade. Ponto. Ajudar uma pessoa que tem consciência, que tem tudo, é fácil, porque ela mesma vai determinar um prazo que ela vai ficar ali e porque ela realmente precisa, tá? Agora, voltando nesse assunto que a pessoa não tem noção nenhuma, eu enlouquecia ou eu punha para fora, não tinha outro meio termo. Agora, o que me preocupa você falando, e eu fiquei aqui pensando, poxa, mas se eu mandar embora, já pôr para fora, que caridade eu estou fazendo, né? É como você falou também, será que essa é a minha prova para aguentar? O que eu fiz para essa pessoa? Então, eu acho super difícil. Aí você coloca uma outra coisa, que a decisão é da gente. E eu estou aprendendo isso, estou adorando isso. Sabe? Que a decisão é minha, seja ela qual for, o que vão falar. Aí a gente fica nesse impasse, né? Tanto a parte. Fala-se duas coisas, né? Mesmo do lado espírita. Tome a rédea da sua vida, tome a sua decisão. Eu estou tomando a decisão certa ou não estou tomando a decisão certa? Tá, e se eu falar, eu põe para fora, tchau, se vira que para mim já deu. Eu estou sendo o quê? Sabe? Eu também não quero. Deu para entender? Entendi. Eu estou sabendo ponderar o que é uma decisão minha, que eu tenho direito e que é só minha. E diante a Deus, a caridade, a minha prova, enfim, não sei se está dando para entender. Eu fico confuso, sabe? Entendi. Acho maravilhoso eu poder me posicionar. Acho e tenho até coragem. Porém, né, a gente está vendo ao nosso lado caridoso, a gente tem que se preocupar com isso, mas será, como é que fica essa parte? Deu para entender a meu raciocínio? Eu entendi, Valmir, perfeitamente. E o conflito é exatamente esse. Por quê? Como qual é religião nesse mundo, qual é forma, a gente vai se apegar ao quê?
mas está escrito isso é falta de aridade, e a gente está aprendendo, e eu, enquanto ego, enquanto consciência encarnada, eu devo me ligar à minha essência, uma essência e sou, né? Minha essência não, a essência e sou, eu faço parte também do self, do espírito e sou, e eu preciso entender qual é o propósito da vida e de mim. O que é educação, o que é retidão, e eu preciso tomar uma decisão. Porque será que caridade é eu favorecer, né, as tendências do outro? Será que caridade é eu viciar ainda mais o comportamento do outro? Ou será que caridade é eu fazer e o outro acorde, é eu tratar o outro como gostaria eu fosse tratado, porque se eu estivesse dormindo, eu gostaria que alguém me acordasse, e alguém me chamasse a responsabilidade, e alguém fizesse eu crescer. Então, esse desejo, então a gente tem que buscar o desejo. Como eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria que alguém alimentasse as minhas deficiências, mas, Luiz, você está falando, então, para chamar o outro e botar para fora, ele vai aprender com a vida? Não, eu estou falando isso que você disse. Pode ser um caminho, chegar e chamar o outro e falar, meu amigo, é o seguinte, você está aí, assim, 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 eu gostaria de conversar contigo. Qual é o prazo? Você vê aí, você tem um prazo para ir embora, você tem a sua vida, você está precisando do quê? Você quer viver aí para sempre? Como é que é? Eu tenho minha vida, tenho minha esposa. Eu preciso me posicionar. Porque se eu não me posicionar, eu vou ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo e lamentando, lamentando, lamentando. E lá na frente, alguém vai me perguntar mais maduro e eu vou falar: não, eu não mandei porque é falta de caridade. E o espírito maior vai olhar para mim e vai falar: você não sabe o que é caridade. Você não sabe. Porque caridade é algo muito profundo. É algo que envolve educação, envolve, né, o conhecimento do espírito e as necessidades dele. Então, para eu não prolongar, a Ana Elisa está um raciocínio, vamos ouvir a nossa irmã aqui agora, né? Boa noite, gente. Então, Luiz, esse exemplo que você usou é bem desafiador mesmo, né? Mas a gente sabe que tem outras situações muito similares que deixam a gente numa situação muito difícil. Eu, particularmente, venho vivendo, né, acho que de um mês para cá, situações tão complicadas de lidar com pessoas, como você citou, sem noção de coletividade, sem respeito pelo próximo, né, e uma série de outros detalhes, né, inclusive amizade, e tem também, além disso, tem amizade tóxica. E como eu faço terapia, né, então eu venho aprendendo que, pegando aí o gancho que você falou, né, e que o Valmir também falou, será que eu estou fazendo certo, estou fazendo errado? A gente precisa fazer aquilo que a gente está sentindo que é necessário. Porque às vezes a gente carregar um fardo, somente porque a gente fica pensando, ah, não, mas o evangelho diz que eu tenho que ser caridoso. O evangelho fala para eu ser caridoso na medida das minhas possibilidades. É um processo que aos poucos eu vou aprender a ser caridoso de verdade. Mas no momento que, para exercer essa caridade, eu estou me desrespeitando como ser humano, eu estou mais fazendo confusão do que realmente agindo da forma que deveria ser, porque se tem uma coisa que a gente precisa entender é acolher as nossas dificuldades, perceber aquilo que a gente não consegue ainda dar conta, ser muito sincero nas horas das nossas preces com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, olha, disso aqui eu ainda não dou conta, mas um dia, quem sabe, eu darei. E neste momento, o que vai ser melhor será dessa forma. Porque a gente precisa se libertar, sabe? Há pessoas que são verdadeiros pesos. E não são só pesos por essas questões como essa que você colocou, de se instalar na casa de alguém, não. São pessoas que, de você falar, nunca vai te trazer uma palavra positiva. Vai sempre trazer contenda, reclamação, acusação. Então, você acha que a gente deve viver dentro de uma atmosfera ruim dessa? Não.
No meu caso, eu escolhi não, porque eu tenho muita coisa mais importante para fazer, sabe? Tenho os estudos para fazer, tenho os trabalhos na casa espírita, e isso não me torna menos digna de estar ali. Pelo contrário, né? Eu venho entendendo que não, que tem coisas que a gente tem que pôr um freio, sim, pelo nosso bem, porque a gente precisa se preservar de algumas coisas. Muito bom, muito bom. Vou passar para o Valmir para a gente ganhar tempo e depois a Judite, tá bom? Rapidinho, a Annelisa me deixou, clareou mais ainda, junto com o que você falou, e eu cheguei numa conclusão. A gente faz aquilo que é melhor para a gente, claro, ponderando que é um excesso, né? É um sem noção, né? Então, a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer. Se isso vai repercutir alguma dívida futura, que a gente pague, mas que a gente viva, a Denise riu, a gente viva tranquilo com a gente mesmo, sem nos perturbar, não é verdade? Não sei se me concluí, pelo menos eu cheguei nessa conclusão ouvindo vocês dois. Obrigado. Não, muito bom. Judite e a Cristina. Cristina levantou a mão, depois a gente passa Vou para a procurar próxima resumir slide. uma situação, porque assim, eu aprendi o seguinte, caridade, primeiro eu tenho que fazer por mim, para depois eu pensar no outro. Porque quando eu parti e foi para o plano maior, eles vão perguntar, ninguém vai perguntar o que eu fiz para o outro, a minha consciência vai perguntar o que eu fiz por mim, né? Então eu passei por uma situação semelhante, mas foi assim, eu aceitei que a pessoa ficasse comigo, eu cuidava da minha mãe estava com câncer, seria uma companhia até de dia para ela, tá? Foi assim que eu pensei, tá? Só que assim, me causou tanto transtorno, e esse transtorno teve que ser camuflado, porque querendo ou não, eu dependia do tratamento da minha mãe no quesito de eu ficar 2 a 3 dias por mês na casa deles, né? Eu aguentei por 1 ano. E neste 1 ano eu falava, Senhor, não pode ficar assim, porque maior o transtorno não foi para mim, foi para a minha mãe que ficou lá e que tinha medo da pessoa, tá? Por causa de alguns comportamentos no telefone. Aí, no final do ano, era 1 ano, não era? Quando deu o final do ano, ele foi embora e falou assim para mim, olha, eu não vou levar vai ficar um pouco das minhas coisas, porque eu não tenho condições de levar. Assim que der, eu venho buscar. Falei, legal, tudo bem. Então, o que eu entendi com isso? Não vou voltar mais, ok? Ótimo, graças a Deus, foi um alívio. Na semana seguinte, como Deus não nos desampara, e meu anjo da guarda está sempre comigo, um tio foi para a casa dele. Ah, não teve dúvida, ele foi de carro e eu catei tudo o que era dele e mandei. Aí a mãe dele ligou para mim e falou, ai, mas você mandou as coisas e ele ia voltar. Ah, não, quando ele foi embora, ele disse que ele não voltaria. Então eu aproveitei a oportunidade, porque assim ele não ia gastar um frete. E assim eu fiz. Fiquei com peso na minha consciência? Não. Continuei dependendo meus 3 dias por mês na casa dele? Continuei, tá? Mas eu não permiti que mais ninguém morasse, porque onde eu achei que eu fosse ter tranquilidade, eu tive o maior transtorno da minha vida. Então, assim, sempre vai aparecer uma oportunidade, é só a gente aproveitar a brecha, porque mais valia entre, mesmo que eu não conseguisse ficar lá os 3 dias na casa deles, eu iria me virar, tá? Porque minha mãe fazia quimioterapia no interior, né? Mas mesmo assim, eu iria me virar, porque mais vale uma paz de espírito do que dias e dias de transtorno dentro de casa. Não vale a pena. Então foi assim que eu procedi, tá? Então até hoje eu tenho paz e amor dentro da minha casa, sem estresse. Bom. Cristina? Eu passei por uma situação, eu não vou entrar em detalhes, algum tempo atrás, e aí eu lembrei do Evangelho, porque o Evangelho, ele nos educa, nos ensina, nos deixa espertos, porque ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. Então, e vocês colocando aí toda a vivência, todos os acontecimentos, eu fui lembrando. O Evangelho fala assim, manso como as pombas, prudente como a serpente.
que é ser manso como as pombas? Eu tenho que ser educado. Eu tenho que respeitar. Para que eu vou brigar? Então, eu tenho que ter uma atitude coerente, agir com critério. E prudente como a serpente. Eu não posso deixar o outro fazer o que ele bem entende comigo. Desrespeitar, tomar posse, agir como ele quer na minha vida. E foi isso que eu fiz. Quando aconteceu tudo, me veio o evangelho na cabeça. Aí eu falei, Cristina, você foi uma boba. Aí eu falei para mim mesmo, foi. Então, o que eu fiz? Eu tomei uma atitude com relação à pessoa. Não foi uma atitude maravilhosa, não. Eu tive que ser muito enérgica. Então, há momentos que a gente tem que ser prudente mesmo como as pombas, e às vezes prudente como a serpente. A gente não pode ser mansa como as pombas, totalmente como eu fui, porque aí a gente sofre. Então, a gente tem que ter atitude, sim, atitude positiva, tomar uma decisão para que a gente possa ficar bem. Eu bem comigo mesma. Eu acho que isso é uma das melhores coisas. Por isso que eu acho Jesus é fantástico, um profundo conhecedor da alma humana. Ele nos ensina a viver. E nós temos que aproveitar essas preciosidades. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Vamos indo, né? Como eu falei, cada um tem o seu nível de consciência e vai agir. A gente está treinando, a gente possa agir mais sintonizado com a essência profunda. Né? Então, mas cada um vai agir da sua forma, porque cada um tem um nível de consciência. Isso importa, tá bom? Eu vou e aproveitar ao próximo slide, porque o assunto foi muito bom aí, né? Mexeu com a gente, isso é bom, né? Toda hora e mexe. Então, aproveitando Kardec, né? Agora eu vou trazer Joana de novo. Então, ela diz assim, ó, a compreensão dos direitos do outro deve prevalecer como normativa de bom relacionamento, a fim de que não advenham as imposições infantis, do egocentrismo, das chantagens emocionais, dos pieguismos desagradáveis. Então, ela está dizendo, e eu vou só comentar um pouquinho, para a gente passar aí para o outro tema e vai nos aprofundar mais. Mas ela está dizendo, né? A gente não deve, e Jesus nos ensinou, a gente deve, melhor dizendo, respeitar os direitos do outro, não é? Deve respeitar. E aí, Joana vem dizendo isso para nós, ó, a gente deve respeitar os direitos do outro, mas de que forma? Sem egocentrismo, sem aquele pieguismo, né? E vocês mesmos falaram aí. Porque a gente, em nome da religião e não dos valores, e a gente confunde. Ah, não, eu não devo falar isso para o outro, eu não devo, isso, não. Eu devo sintonizar com a essência divina em mim e educar. Porque o que a gente deseja para nós? Não é que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente tenha a nossa autonomia, que a gente consiga andar com as nossas próprias pernas, e a gente seja responsável, e a gente colabore, e nós estamos ali como filhos amadurecidos, e a gente cuide da família. Não é isso que a gente é evoluir. Aí, se a gente vê outro e não é isso, e ainda está atrasado, a gente deve ajudar. Mas de que forma? Aí ela está dizendo isso. Eu não devo ficar no meu egocentrismo achando que o mundo vai girar no meu umbigo ali, as coisas vão acontecer para mim, não. Eu estou sujeito às leis. Se eu falar algo, pode ser que aconteça a X. Se eu também não falar, pode ser que aconteça Y. Se eu estou perante as leis, mas eu preciso interagir com essas leis. Jesus mesmo disse, né? Ele não era diferente de ninguém. Ele falou isso. Ele estava debaixo das leis, ele não estava acima das leis. Então, ele foi testado também? Foi.
Ele está num mundo de provas e expiações. Mas, Luiz, ele precisava ser testado, vamos dizer assim, um espírito e já conhecia as provas, um espírito e já tirou nota 10 em tudo, o espírito já está além. Mas quem está no mundo de provas e expiações vai ser testado. Até porque a gente precisava de referência. Então, ele vai ser testado, alguém vai fazer uma pergunta, alguém vai querer, né, ser preguiçoso, ia lá ali, ele sacudia, não era assim que ele fazia? Não foi? Ah, Senhor, eu desprendo de tudo e vou te seguir, mas deixa primeiro eu resolver uma coisinha ali. Não, se você desprende de tudo, vem comigo. Deixa lá os mortos cuidar dos próprios mortos. Deixa as pessoas que estão dormindo nesse mundo ficar dormindo. Se você é acordar, vem aqui. Então a gente precisa entender. Aí ele vai falar: não, vai lá, então, né? Não, ele tem que dar um chacoalhão. E aí a gente tem algo diferente dele, que a gente não desenvolveu ainda. A gente dá muito valor à imagem. A gente dá muito valor à opinião dos outros. Então isso a gente sofre. Eu vou tomar uma atitude e alguém vai dizer para mim assim: mas Valmir, você foi muito grosso, assim, 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 e isso pode me ferir. Então, eu vou ficar ferido com o outro e vou ficar pensando: ai, meu Deus, será que eu fui? Será que eu não fui? Não. O feedback do outro, eu devo avaliar a minha consciência. Pô, eu não acho, não, não acho. Pô, às vezes eu abro a consciência e falo: pô, eu fui, então da próxima eu vou melhorar. Mas a gente não tem essa alma, a gente não tem essa madureza. Não adianta a gente fingir aí, viu? A opinião do outro vai nos afetar. O que a gente está aprendendo aí é a gente lidar com os nossos sentimentos. Eu disse assim, eu ia fazer uma observação, e agora eu vou entrar em outro tema. E é o mesmo tema, mas assim, a benfeitora Joana de Ange e Hermâncio do Fogo vai tocar em assunto que eu coloquei aí e mexe com a gente. Então, eu vou colocar o pensamento dessas irmãs, né? São espíritos e estão falando um conhecimento de causa, porque elas passaram porque a gente estava passando, né? E superaram. Aí, vamos trazer a irmãs. Então, ela diz para mim, para nós, né? Para mim, né? Para todos nós, né? Ela diz assim: o problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com e sentimos e pensamos em relação ao outro. Eu gosto tanto dessa frase, dessa afirmativa, eu repito isso em todas as oportunidades que eu tenho, porque isso, quando eu li a primeira vez, veio tão de encontro a mim, e eu acho que vai de encontro a cada um de vocês agora, e a gente vai abrir aqui para os comentários, vamos gravar bem isso. Ó, o problema, vamos tirar essa palavra problema, eu só vou aí, viu, irmã, e a desafio, não que o problema também não seja uma palavra adequada, porque todo problema é um desafio. Vamos colocar desafio aí, o desafio não é como convivemos com o outro, o desafio nunca foi esse, mas como eu convivo, eu sinto e penso em relação ao outro. O desafio é sempre meu. É como eu sinto, como eu penso, como eu estou. Então, esse é o desafio, porque o outro vai ser o outro na hora e for chamado no tribunal da consciência, ele vai responder pela consciência dele e eu vou responder pela minha. Do tribunal da consciência, no momento do desencarne, a minha consciência, a consciência que eu sou, e vai formar em serei do outro lado, ou melhor dizendo, né, dar continuidade ao processo. Então, Luiz, então eu devo pensar no E. Primeiro, o eu sinto, eu estou sentindo. Denise, a sua mão está levantada, eu quebrei alguma coisa aí, porque às vezes você levantou e eu pulei, né? Eu fico preocupado. Não, mas pode terminar, depois eu falo. Ah, desculpa, viu, Denise? Eu achei que era da outra, mas aí já estou finalizando, aí eu passo para você, tá bom? Desculpa mesmo. Primeira coisa, eu estou dentro de um desafio, como eu coloquei esse desafio, e vocês colocaram outros ali,
como eu sinto, como eu estou pensando, e está acontecendo comigo, isso é bom, isso é ruim, esse sentimento que está vindo, esses pensamentos, essa angústia, é boa ou ruim? Espera aí, eu tenho que lidar com isso. Como eu lido com isso? Esquecendo, apagando, tendo, né, vou bater a cabeça e vou perder a memória. Como é que eu vou lidar com isso que está me incomodando? Aí é a maturidade do espírito. Espera aí, eu vou lá e vou conversar. Mas com a consciência de que a minha conversa pode ser e o outro não entenda. E o outro discorde. E o outro ignore. E o outro nem ouça. Mas eu preciso tomar uma atitude e resolver esse sentimento que está acontecendo comigo. Passando agora para a Denise, né? Desculpa, viu, Denise? Acho que você vive na minha casa. Ai, ai, ai. É tão engraçado porque é engraçado. Não sei se é triste, engraçado, enfim, interessante. Porque, assim, é um aprendizado constante isso, gente. É uma coisa, assim, muito... que nem, assim, na literatura, nós temos André Luiz, que em vários momentos, no nosso lar, ele retrata situações da verdadeira caridade, né, que os mentores têm em relação ao outro, que a gente fala, nossa, mas isso é caridade? É caridade, porque a caridade envolve outras coisas, né, não é só o ajudar em si, por si só, assim, sem nenhum objetivo, né, e, enfim, mas é algo, assim, que eu tento lidar, realmente, essa questão dessa convivência com o outro, de tentar me posicionar, e às vezes você fala, mas é um monólogo, né? Você está fazendo um monólogo, porque mesmo que você fale, o outro não compreende, né? Então eu falo que é aquela coisa, né? É melhor dar do que receber, mas é importante saber receber também, né? Porque eu falo, é bom falar, mas é importante saber ouvir também, né? Então, às vezes, ou sempre, a gente distorce muito o que o outro fala. Porque às vezes o outro também quer falar e a gente acaba distorcendo, né? E eu falo assim, essa arte de ouvir e de falar é uma coisa muito, mas é muito delicado mesmo, porque às vezes até um tom que você utiliza, o outro está pensando que a gente está, de repente, falando de uma maneira, uma má intenção, ou dando bronca, ou sei lá o quê, e na verdade não é, né? A mesma coisa o outro. Então, assim, esse processo, esse aprendizado, ele é algo que ele cala fundo no coração mesmo, né? Por isso que as experiências existem, né, de convivência. E eu, particularmente, tenho bastante dificuldade, gente. Não é brincadeira, não. Acho que só a Denise, né? Ninguém tem. E não. Todos nós, né, Denise? Você fez eu lembrar aí daquele episódio, né? A gente acha que todos nós somos espíritos aí, e buscamos estudar, né? Do livro Nosso Lar, um livro, o início ali desse ensinamento da vida espiritual, né? Então, ali é uma figura, né? A gente viu e iria entrar ali no campo magnético ali da parte mais baixa da colônia, né? Era a parte da regeneração. E a pessoa, né? Ele havia ali tirado vidas, né? De vários abortos, né? A gente lembra, né? E aí o vigilante, ou para ser vigilante, ele precisa ter desenvolvido uma visão mais profunda sobre o indivíduo, deve conhecer a fundo a alma, as suas necessidades, então desenvolve uma visão maior, né? Então a pessoa que estava ali fazendo o papel de vigilante, ele enxergou algo e o André Luiz não estava enxergando, outras pessoas não estavam enxergando, e ele fez a função dele, pô, né? Se tem algo ali manchado na aura daquela pessoa, no campo magnético dela, então é complicado. E aí ele foi avisar para outro mais que tinha mais habilidades do que ele, né? E o André Luiz estranhou porque não deixaram a mulher entrar, não foi? Então a gente tem que entender é caridade. Tem que entender. Imagina a gente fala assim, aí chega um no nosso ouvido, ai, você tem um coração duro,
A pessoa está ali, ela pode recuperar. Eu também errei na vida, mas a gente não entende ainda os meandros do espírito. E a gente precisa entender. Primeiro, entendendo nós enquanto espíritos. Porque se eu desejo mudar, se eu quero mudar, o que eu faço? A primeira coisa, me colocar para a mudança, não é? Ah, Luiz, eu quero ir, vou dar um exemplo e da vida cotidiana, não tem muito, tem tudo a ver com a vida espiritual, mas eu vou dar e da vida cotidiana, e é natural isso. E eu quero ter uma vida saudável, então eu vou todo dia de manhã fazer caminhada. Porque eu quero tá, o meu cardio bem, né, a minha circulação e tudo mais. Aí chega cedinho, o indivíduo não vai. Ele falou e ia, ele não vai. Aí, não, vou deixar para amanhã. Aí, no outro dia, ele não vai também. Aí a consciência maior vai perguntar assim: esse indivíduo realmente deseja ter uma vida saudável? E a gente responde: não. Mas ele deseja, Luiz, ele é. Não, ele não é. Porque quando o espírito deseja algo, ele se propõe a fazer. Eu sempre dou aquele exemplo extremo. Eu sou uma pessoa que perdi muitas condições aí na vida. Eu não tenho nem onde morar, eu não tenho um emprego, eu estou vivendo ao relento, eu estou vivendo aí, dormindo em condições complicadas, nas ruas, né? Mas eu tenho um vício. Qual é meu vício? Fumar e beber. Eu vou conseguir fumar e beber? Vai. Porque eu tenho o desejo de fumar e beber, e isso é claro e objetivo para mim, isso é primordial. Pode aí tudo, mas eu vou fazer o que eu quero, o que eu desejo. Nem eu acho uma bituca lá no chão, vou pegar e vou fumar. Então, isso é um exemplo de que a gente a gente faz. Se o indivíduo não acordou cedo para andar, porque aquilo não é um desejo para a alma dele, é uma fantasia. É algo e ele está colocando no amplo imagético dele, e aquilo distante dele. Não, ele não é. Porque se ele quiser, ele levanta e vai. Então, na consciência acordada, pessoal, eu estou dando assim esses extremos para a gente entender. O que é caridade mesmo, Luiz? É eu ajudar o outro como eu gostaria de ser ajudado. Luiz, mas o outro não é. Então, meu amigo, eu tenho que entender isso. E eu tenho que achar outros meios. Senão eu vou sofrer. Né? Passando aqui por Valmir. E muita gente interpreta isso de forma errônea. Mas Jesus disse duas frases, não foi? Não joguei pérolas aos porcos, né? Não dei pérolas aos porcos. E aí ele disse outra frase também, né? Qual é, né? Não dê assim, as suas coisas santas, né? Aquilo que você tem de divino aos cachorros, né? As coisas. É exemplo forte. Ele está dizendo, um porco, ele é o meu e. Uma pérola tem valor para ele? Não, não tem. A pérola tem valor para a gente e comercial no mundo, né? Eu vou mostrar ali, ele não sabe nem o que é aquilo, né? Um cachorro, né? Ele está dando um de animal, ele entende a questão divina, isso? Não, não entende. Então, se eu estou conversando com um indivíduo e a maturidade sociológica, a psicológica, espiritual dele está atrasada, para eu vou era enfiar na cabeça dele, ele não entende. Eu tenho que falar a linguagem dele. E aí, a linguagem dele, a gente vai achar. Eu não vou dar receitinha, né? Mas eu sei falar. Isso no meu entendimento.
Porque eu já passei por situações assim, passo. E quando eu vejo que eu estou sofrendo demais, eu tenho que tomar uma atitude, né? Eu tenho que me amar. Senão eu não vou dormir. Senão eu vou ficar com insônia. Senão vai dar um monte de coisa em mim. Eu preciso me resolver. Peraí, né? Eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, como Jesus falou, assim, o que tem que se fazer, faz logo, né? Senão vai ficar perturbado. Judas, vai lá e faz logo, rapaz. Tu tá perturbado aí. Ai, tá lá, se eu entrego, se eu não entrego. Ai, o dinheiro. Não faz o que tu tem que fazer. Senão você vai ficar perturbado, homem. Mesmo que for me entregar, vai lá e faz. Eu tô com dó de ti. Você tá perturbado. Então, eu estou exagerando aqui, pessoal, mas Jesus, mesmo com Judas, ele estava preocupado com Judas, mesmo sabendo que ia entregar ele. Vai, meu filho, faz o que tem que fazer, está perturbado, está com insônia, não está dormindo direito. Valmir. Nossa, que aula maravilhosa, viu, Luiz? Fantástico isso. É o que eu passo com meu filho. Meu Deus, eu tenho que aprender. Quando é que eu vou aprender? Eu estou já aprendendo, já melhorei bastante. Eu tento enfiar na cabeça de um cara tão inteligente, empresário, mas eu vejo que ainda não alcançou. E não é o momento dele de alcançar, talvez, né? E a gente é obrigado, né, a ouvir, né? E é filho da gente. E a gente fica assim. Mas o que eu queria dizer não é isso. Eu estou falando, eu quero falar essa passagem da minha vida, o quanto tempo eu fiquei nesse looping de sofrimento, né? Por isso que às vezes eu falo mãe, ai, coloco mãe, ai, a mãe é mãe, nossa. Não é isso, gente. Me desculpe as mães. A mãe é é como todos nós, como um ser humano, como está aqui para, né? Claro que mãe e pai têm os seus um amor incondicional pelos seus filhos, quem os tem, como eu, a gente sabe. Mas não é nada de santo e nem santa. São pessoas que estão aqui para, né, fazer sua parte, seu resgate. Onde eu quero dizer é o seguinte: o que acontecia? O meu pai era uma pessoa muito rígida, minha mãe era uma pessoa muito, parecia ser uma pessoa muito bobinha. Então, eu achava, né, como eu sou de sagitariano, eu sou muito justo. Eu achava que ele, né, atropelava as coisas e não era justo com a minha mãe. E eu pegava as dores dela e brigava com meu pai por causa dela. Aí, o que acontecia? Eles ficavam sem conversar, aí ela ligava para mim, ou quando eu estava lá, blá, 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 eu tomava as dores, ia lá, ficava sem falar com meu pai, ou ia lá, pegava a briga, pá, 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 pá. Eles voltavam a conversar, aí eu estava sem falar com meu pai. Aí minha mãe ligava, nossa, você não é uma boa pessoa, você é ruim. O filho não fica sem falar com o pai. Papapá, papapá, pepepé. Eu, como era Deus no céu, minha mãe na terra, ia lá e reconciliava, tal, tal. Brigavam de novo, ligava para mim, eu pegava as dores, enquanto estavam brigados, eu podia brigar com ele, podia ficar sem falar. Voltava a falar, aí ela ligava para mim, nossa, você não é igual ao seu irmão, você é uma pessoa ruim, você nem parece que nasceu de mim. Não pode ficar sem falar com o pai. Eu não tive pai. E ela realmente, quando minha avó teve ela, com 8 meses na barriga, meu avô morreu. E olha o que ela usava. E isso foram anos, gente. Anos ela fez isso comigo. E eu fui despertar há muito pouco tempo agora. Para você ver o quanto a gente fica numa situação que a gente não toma posição. Meu. Não é? Então eu fiquei num looping desgramado e no final tive que cuidar dela e tudo isso veio à tona, né? E eu falei barbaridades para ela, eu fiz, nossa, coisa que ela desencarnou e eu me arrependo, só que agora eu já resolvi, não adianta mais, já fiz, está feito. Isso talvez vou pagar em alguma forma, em várias prestações, ou seja, muitas encarnações. Enfim, o que eu quero dizer, olha o que a gente faz com a gente mesmo. E o quanto é importante essa aula, o quanto está sendo importante esse curso. É de uma dimensão
estrondosa, que faz destruir todas essas culpas, né? Não são do dia para a noite, né? Mas está me ajudando muito, 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 muito. Então, é mesmo, a gente tem que tomar uma posição, seja ela para pagar depois, seja do que for. E nem você falou aí para o Judas, vai, faz o que tem que fazer, pelo amor de Deus, que agonia é essa? Né? Então faz. Se vai ter alguma coisa para a gente resgatar depois, fazer o quê? É o que a gente está fazendo há milênios, né? Então, é isso que eu queria dizer. Muito bom, né? Vou continuar, tem uns slides, mas muito bons comentários. Essa aula, né? São as vivências práticas. E sempre atento, viu? Nós estamos aí no corpo, o tempo é tão pequenininho, depois a gente desencarna, a consciência abre, a gente vai perceber o quanto é pouquinho aí, né? 100 anos no vaso físico, é muito pouquinho. Então, nada é tarde para a gente acordar, né? Sempre é um momento, como disse Jesus. Então, Joana aí tem essa frase, e ela repetiu, foram 5, né? O Divaldo aumentou, falou para o Divaldo isso, ela ensinando, mas está ensinando para todos nós. Aí eu peguei só essa afirmação dela. Ela nos diz assim: o mal e me fazem não me faz mal. O mal e me faz mal é o mal e eu faço, e me torna um ser mal. Aí a consciência desperta, pessoal, né? A gente precisa aprofundar nesse processo. Por quê? Porque é viciante isso para nós, somos espíritos viciantes. A gente sempre vai falar assim: o mal que o outro fez para mim e me destruiu. Não, o mal que o outro nunca vai te fazer mal. O mal que faz mal é o mal que eu faço. Porque o outro pode ali ser ingrato comigo, o outro pode me trair, o outro pode fazer o que for, mas o mais importante é o e. O que eu faço, o que eu sinto, como eu reajo. É isso que a benfeitora está nos ensinando. E vai nos tornar um ser de luz ou um ser mais próximo à ignorância, e a gente coloca esse símbolo das trevas, né? Um ser mais próximo às trevas, vou usar esse símbolo, né? É o que eu faço, eu sinto. É isso que me torna uma pessoa má. Não é o que o outro fez para mim. Porque o mundo aí é ilusão, o mundo vai vender isso para nós, e nós, como consciência desperta, não devemos comprar isso, não. Eu fumo, sabe, porque meu pai fumava. Eu fumo, eu passei por vários traumas na minha vida. Não, você fuma porque você fuma, e você não superou isso, você não superou as provas. As provas, sim, as provas são pesadas, as provas são isso, a prova te influencia, sim, mas você que decidiu. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Luiz, eu sou assim para baixo, negativo, porque na minha vida sempre teve pessoas que me traíram, sempre teve pessoas que abusaram da minha confiança, sempre teve pessoas. Então, não confio em ninguém, eu sou uma pessoa traumatizada com isso. Não, não é isso aí, não. Não é isso, não. Na vida espiritual, isso não é verdade. A verdade é o quê? Você foi fraco perante as provas. Porque as provas te colocaram, sim, em teste, mas você que deixou o mal habitar em você. Mas como assim? Você deixou o mal habitar porque você alimentou os pensamentos de ódio, de rancor, de ressentimento, você alimentou os sentimentos de incapacidade sua. Então, não, você que alimentou. Então, é duro a gente ouvir isso, não é? Por isso que eu falei, a minha irmã se ia falar uma coisa, e agora a Joana falando, e isso é duro, porque a gente rebater com isso, não, eu discordo. E a gente tem um direito de discordar delas. Mas eu estou trazendo o pensamento dessas duas irmãs, e é duro, mesmo para o espírita. Imagina outras religiões, você ouvir um negócio desse. Né? E a gente sabe, os nossos irmãos, estou trazendo o pensamento deles. Os nossos irmãos protestantes, é mais próximo da gente do Ocidente, os nossos irmãos católicos, ele vai falar, e o mal é um ser à parte, é o demônio, ou quem seja, o mal é outra pessoa, fizeram um trabalho para eles, o mal é isso, o mal é isso, sempre transferindo.
O espírita vai dizer o quê? Não, a minha prova era pesada, a minha prova é mais pesada que a sua, eu falhei, eu tenho dívida, eu estou passando por isso, o outro, eu devo ter feito isso. Não, você é você, esquece as provas. O que você está sentindo dentro de você? Então, é esse processo, tá bom? Denise, mais uma vez, né? Eu deixei Desculpa, você gente. falar, né, Denise? Não, você tem que falar, né? Eu que tenho que parar de falar. E, Denise? Não, é que assim, isso me lembra muito a passagem do Evangelho, né? Quando, acho que é no capítulo Amai os vossos inimigos, se eu não me engano, e fala sobre quando alguém te ferir, né? É, ofereça a outra face, né? E aí ele discorre no texto dizendo, né, que é melhor ser prejudicado do que prejudicar, né? Enfim, é melhor ser esquecido do que esquecer, modo de dizer, né? E aí, só que ele fala assim, só que isso não significa que você precisa entregar o seu pescoço ao assassino. O que Jesus quer dizer é que a gente não pague o mal com o mal, né? Mas a defesa é importante. É isso mesmo. É importante, né? E isso é muito, quando acontece qualquer coisa negativa, né, assim, que eu acho que é ruim para mim, eu penso, é melhor ser prejudicado do que prejudicar. E isso eu tenho consciência, né? E muitas coisas que me acontecem, quando acontecem essas coisas, eu, assim, procuro não alimentar sentimentos de raiva, embora possa estar sentindo raiva, né, no momento, tudo, mas eu procuro voltar esse pensamento. Não fingindo que não tenha raiva ou a mágoa ou qualquer outra coisa, não. Mas procurando compreender que ainda sinto isso, mas que eu não preciso alimentar, né? Isso. Porque é algo muito, de fórum íntimo, é o que está, assim, eu acho que a melhor coisa no mundo é a gente dormir com a consciência tranquila. A melhor coisa no mundo é você sentir a sua consciência estar tranquila diante daquele fato, né? Porque a gente tem várias coisas para serem consertadas aí, mas determinado fato, a minha consciência está tranquila? Está. Então, tudo certo. O outro vai ter que responder, né? Porque é 50% de uma parte, 50% do outro. Só que dentro desses 50%, eu sempre falo, é 100% de cada um, porque cada um responde por aquilo que faz, né? Então, não tem jeito. É isso mesmo. A gente vai devagarzinho, né? Entendendo o que Jesus estava ensinando e a gente sempre trazer para a alma, né? A minha responsabilidade, né? Esse é o processo do autoconhecimento. A Valmir? É rapidinho. Agora, a Denise falando, eu consigo me ver nisso que eu acabei de contar da minha mãe com o meu pai. O que eu devia ter feito? Não tem intrometido na vida deles. É eles que tinham que se resolver isso. Ela era minha mãe, ele era meu pai, né? Eu errei, né? Eu errei. Né? Então eu não tinha que ter tomado partido de ninguém. E tomei e fui tomando na cabeça uma atrás do outro há anos, né? E você vê a culpa era minha mesmo, né? Obrigado aí, Denise. Então, esse é um processo, vamos passar, já está dando horário, mas pegando o gancho, esse é um processo interessante. A gente passa por provas e a gente vai amadurecendo ao longo dos anos e a gente olha para trás e fala, por aí, essa atitude minha não foi legal. Uma consciência que eu tenho hoje poderia agir de outra forma. Mas o importante é a gente olhar também o porquê eu agir daquela forma e o que tinha dentro de mim para eu agir daquela forma. O que eu estava alimentando? E sempre tem desejos dentro da gente para a gente enxergar os defeitos dentro da gente. Será que eu iria me colocar assim, iria alimentar isso? Então a gente precisa também enxergar. E a prova vai ser dada de novo, tá bom? A gente, como espírito, sabe disso, né? A gente precisa vencer as provas. E aí, vai ser igualzinho, Luiz? Não vai ser semelhante, porque, né? Não existe nada igual. Eu vou passar igual lá. Não, é semelhante, mas sempre com a mesma finalidade. Qual a finalidade da prova? Ela iria me ensinar o quê? Isso, eu identifiquei a falha que está dentro de mim,
Não só o comportamento, mas os sentimentos, identifiquei. Então, vou trabalhar isso para na próxima eu estar mais forte, né? Então, esse é um processo. Por isso que os Espíritos falam que o arrependimento acontece do outro lado da vida, raramente aí. Porque o arrependimento não é eu olhar para meu comportamento, as minhas atitudes, e sentir vergonha daquilo, não é isso. O arrependimento é eu entender os sentimentos que estavam por trás do meu comportamento e se colocar a mudá-los. Esse é o processo de arrependimento, né? Não é o comportamento em si, sim os sentimentos. Mas é a aula mais para frente, né? Vamos aí. E eu trouxe um pouquinho, né? Até a gente segura, e tantos slides a gente pôr, e a gente sabe, e não pode pôr muitos, senão a gente não dá conta, né? Porque cada slide desse faz a gente pensar muito. Então, esse livro, de novo, Despertar do Espírito, vai dizer para nós, ó, a benfeitora diz assim, ó, somente há legítimo relacionamento e poderá ser considerado saudável, né? Porque a gente busca um relacionamento saudável, né? Quando as pessoas, mesmo discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. Então, aqui rapidinho, né? Porque já dando horário, tem mais outro slide que eu gostaria de passar, mas só para a gente refletir. Luiz, mas se o outro não tem um relacionamento saudável, mas eu e preciso ter. Se o outro não me compreendeu, se o outro fez isso, não importa o outro, o importante é o E. É o esforço, o desenvolvimento que eu estou fazendo comigo. Eu fui legítimo, eu fui sincero, eu fui educado, eu fiz o meu melhor. Fiz. E vocês falaram, eu estou com a consciência tranquila, e no nível de consciência eu estou, foi o melhor que eu pude dar? Foi. Então acabou, né? Não tem mais coisa, né? É o melhor que eu posso dar. Luiz, quando eu for conversar com o outro, vai vir a raiva. Eu vou inflamar, a minha respiração vai alterar, às vezes eu vou alterar a voz. Aí eu percebi tudo isso, percebi. Eu estou me corrigindo, estou. Na próxima vez eu vou não alterar tanto. Aí na hora eu vou alterar mais, aí eu me corrijo. Esse é o exercício que eu tenho que fazer. Aí eu iria ir lá, Luiz, já conversar calmíssimo, tranquilo. E assim, não, você não é isso ainda. Então, você é o E, ou seja, dizendo, eu sou o E. Eu sou um turbilhão de emoções. Então, eu preciso ir lá e treinar isso. Vai vir raiva, vai vir ressentimento, a minha voz vai mudar, vai embargar, e aí eu vou controlando ali no meio, o outro altera a voz, eu altero também, aí eu me corrijo, opa, peraí, não precisa gritar. E a gente vai conversando, porque esse é o exercício. Se eu não fizer o exercício, como é que eu vou aprender? Ah, Luiz, eu já iria ir lá e já tirar 10 na primeira lição. Não, isso não existe, não. Isso não existe, não, né? Eu iria ser igual o Chico, né? A pessoa ir lá e falar, Chico, é o seguinte, rapaz, está incomodando aqui, é muita gente procurando. Ô, meu sobrinho, não dá, não dá, não dá. Não, tá bom, eu vou tentar fazer. Não, você não entendeu. A gente não é mais isso aí. Você saia daí. E você. Aí ele entendeu, e estavam falando para ele, e ele estava incomodando ali, as coisas estavam incomodando, ele entendeu. O que aquele espírito fez? Né? Foi lá, deu um abraço, foi tal, ele passou muito carinho, obrigado por tudo que vocês fizeram. Então, amanhã eu estou saindo. Se é nós, incompreendido, eu sou incompreendido, eu estou aí fazendo bem, e eles não entendem, está atrasado ainda, e consciência atrasada, não sabe, é caridade. Não é assim, gente? A gente é cobrar o nível de consciência que a gente tem do outro, não vai dar certo nunca. O Chico percebeu ali, qual a melhor atitude? Estou dando ele como exemplo, estou dando em Jesus, né? Mas ele está mais próximo da gente, né? Qual a melhor atitude? Eu vou debater com a pessoa? Não. Então, peraí, eu tenho que me virar.
Eu tenho que sair mesmo. Eu estou incomodando. A aridade eu estou fazendo. O desprendimento eu estou fazendo. É meu. O exercício é meu. Se o outro não é passar por isso, ele já passou por várias coisas, né? Então, tá bom, ele já passou e deu para ele e eu vou seguir minha vida, não é assim? Na filosofia é fácil, é no ver na prática. Vamos lá, devagarzinho aqui, né? Eu me empolgo às vezes, cito trechos, às vezes eu não sei se vocês já viram, né, essas passagens do Chico ou não, mas é assim, de enriquecedora, né? Porque são provas para ele e a gente vai passar um dia, ele estava um pouquinho adiantado, um pouquinho a minha arência aí, né? Estava muito adiantada, a gente estava um pouquinho atrás aí, né? Então, James Hollis vai dizer para a gente nesse livro, O Projeto Éden, né? Ele vai dizer assim: a qualidade de todos os nossos relacionamentos depende diretamente da qualidade da relação que mantemos com nós mesmos. Ele só vem afirmando, e as benfeitoras já disseram, não adianta falar, eu tenho relacionamento tóxico. Então, você é tóxico. Porque em dar qualidade aos relacionamentos sou eu. Mas, Luiz, o outro só fica xingando, o outro só fica falando isso, o outro só fica falando isso. E você? O que você faz? Porque eu posso me relacionar com o outro, mas o que vai ficar em mim, eu faço. O que vai habitar em mim, eu faço. Os mais velhos têm um ditado e diz assim, né? Você não pode evitar e as aves sobrevoam sobre a sua cabeça. Mas se ela sentar na sua cabeça e fazer ninho e ainda botar um ovo, você deixou. Não é possível, né? Enquanto tá voando lá, não dá, né? Não dá para você. Agora, se sentou na sua cabeça, fez um ninho e botou um ovo, você deixou, meu amigo. Você deixou. Então, assim, eu preciso tomar atitudes, eu preciso me manifestar na vida. E vai chegar alguém lá e vai pisar no meu pé e vai pedir desculpa. E aí eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim: não, não, não foi nada, né? É isso aí. Aí a pessoa vem de novo e pisa no meu pé e pede desculpa. Eu já começo a olhar assim, né? Não, desculpa, né? Você não viu? Não, tá bom. Aí vem a primeira vez e pisa no meu pé. Eu vou olhar para ela, você tá com um problema visual, alguma coisa? O que está acontecendo? Porque só pedir desculpa não vai resolver, meu amigo. Você tem que mudar a sua atitude. Né? Porque tá pisando no meu pé, tá doendo. Eu vou ficar sem pé daqui a pouco, né? Lógico, não é nessa agressividade. Estou trazendo para você, porque a gente vai deixando. Meu pé tá tão doendo, mas por quê? O indivíduo pisou 5 vezes e você deixou. Você deixou ele pisar 5 vezes. Na terceira eu já tinha empurrado ele para lá. Não, vai pisar no pé do outro, rapaz. Me pediu, eu trouxe aqui provocando, porque a maioria das famílias tem o indivíduo assim. Eu estou trazendo, a gente é espírito ligado à matéria, aí eu vou provocar e cada um de nós aqui, né? O indivíduo pediu meu cartão de crédito e não pagou, Luiz, usou. Tá bom, a gente é enganado, né? A gente confiou na boa vontade dele, faz parte, todo mundo, né? Pediu a segunda vez, Luiz. Pera aí, né? A primeira, tudo bem, aí você testou de novo para ver se o cara mudava, né? A pessoa, tá bom. A terceira, não, aí você é ignorante, mano. Você tem que aprender. Mas eu fiquei tanto, o dói também não reclama, então. Se deu a terceira vez, você estava com dó, e você fica aí falando, ele não pagou, ele não fez isso. Então, você deu para ele, deu. Então, está desprendido aí. Agora, você está reclamando, não iria dar, né? Eu achava que ele ia mudar um passe de mágica, né? Não, ninguém muda assim. As pessoas precisam ser educadas. E educar dá trabalho. Às vezes tem que dar uma reprimenda, às vezes tem que botar no canto e conversar com sinceridade. Educar não é fácil, não. Quem é do campo da educação sabe muito bem. Não é fácil, não. O indivíduo vai lá, sorrateiramente, né? Come a merenda do outro na escola. Vamos botar uma criança, né? É furar a fila para pegar de novo. Meu filho, não pode, vai lá atrás. Se sobrar, você pega outra vez.
Aí tá lá o indivíduo na hora, querendo enganar. Você acha que um indivíduo desse vai mudar? Quantas vezes, quantas encarnações ele utilizou isso para se dar bem? E está dando certo, e para ele está mil maravilhas. Já viciou. É eu, uma palavra mágica, e vou mudar esse indivíduo? Não, eu preciso entender, eu preciso regar, botar coisa ali, trabalhando, reprimir. Uma hora ele vai mudar. E ora, Luiz, eu não sei, mas eu vou fazer minha parte, eu vou educar ele ali no que for preciso. Você não pode. Está ali, ó, eu estou vendo. Eu também não estou vendo, não, tudo de sua aí, meu amigo. É errada. E a gente precisa educar, né? Não é fácil, né, pessoal? Eu estou brincando de coisa séria, mas a consciência desperta tem que aprender isso. O que eu tenho que aprender, Luiz? O mundo predomina a ignorância. E se eu estou no mundo, eu tenho ignorância dentro de mim também. Mas se a ignorância está dentro de mim, já está virando um pouco de luz, eu estou enxergando um pouco mais, eu preciso saber andar nesse mundo, como disse Cristina aí, né? Citou Jesus. Eu devo ter prudência. Mas não é uma prudência de chegar e jogar o veneno no outro, morder o outro por qualquer coisa, né? A obra não faz isso, só quando se sente ameaçada, né? Então, a gente precisa entender. Às vezes até precisa mostrar os dentes para botar medo no outro, mas a gente precisa entender, pessoal, que uma pessoa viciada em matar, estuprar, ela não vai mudar da noite para o dia. Mas eu também não preciso rejeitar, eu preciso botar a semente e ficar esperto. Ela não vai mudar, mas eu preciso jogar a semente. E lá na frente, quantas encarnações? Pode ser, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 encarnações. A semente que eu joguei hoje pode germinar lá na frente. O meu papel é de semear, não é? Foi isso que Jesus falou. O problema é que a gente já colher, aí já era, né? Aí, meu papel é de semeador. Eu devo semear. Ah, não vou semear, não. Aí não tem jeito, esse terreno é infértil. Quem é você para dizer que o terreno é infértil? Você é Deus agora? Seu papel é jogar a semente, meu amigo. Se vai nascer ou não, não é problema seu. O negócio é jogar a semente, né? Então, vou aqui trazer mais um slide para a gente ir finalizando. Já me empolguei, né? Há muito tempo sem ver, e a gente é carente, né? Os rostinhos aí, a gente já criou uns laços aí muito fortes. Não é dessa, não, né? São de muitas encarnações, com certeza a gente já trilhou aí de outras formas, né? Como a gente é espírita pessimista, né? Aí a gente fala assim, em outras a gente estava planejando fazer mal para os outros, agora a gente está aí planejando fazer o bem, né? O espírito é pessimista, acha o alma, né? O ser humano necessita do alô afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos, né? E dorme, e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, em seja amadurecimento e amor. É assim, pessoal, né? Esse é o último slide, depois a gente vai para o exercício aí, né? Só alertando vocês, que a gente já deu o tempo aí. Mas é assim, não adianta, ele tem pessoas, né? Às vezes pode até acontecer com a gente nessa encarnação, às vezes eu gosto de viver isolado. Sim, tudo bem, às vezes a gente precisa do nosso momento, isso é natural, nosso momento. Mas a gente sempre é um relacionamento. Tem pessoas que ficam mal, se não brigar com o outro. Vocês já viram assim, não? A gente já é essas pessoas. Então a pessoa está ali, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Grita comigo, pelo menos, me ouça. Né? Eu estou aqui falando, você não fala um A. Fala que eu estou errado, pelo menos. A gente precisa da afetividade. E a afetividade não é só equilíbrio. A afetividade é valores, é sentimento, é afeto. E afeto não é só o bonzinho ali, não é? Afeto é emoção, sentimento. A gente precisa desse afeto, desse alô, né? Lógico, a gente quer viver dentro de um equilíbrio, né? Que a pessoa nos fale e nos ame, a pessoa tenha carinho com a pessoa
último, né? Sentar. E antes os homens até abusavam das esposas, né? Iria a esposa fizesse a comida para ele, botava lá o prato, as mães faziam muito isso com os filhos, né? Minha mãe, eu já fui o último, então ela já estava aleijada, né? Não, se vira para lá, fazer seu prato para lá, né? Então já cheguei, eu não cheguei, né? Com tanta mordomia, né? Mas ela tinha, como era filho, a Sula, ela tinha umas mordomias, mas minha mãe, assim, não dava negócio de fazer comida, né? Eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas ainda, espíritos como a gente é e o outro, seja recíproco, mas a gente não é. Eu quero dar um carinho pro outro, tudo bem, eu vou fazer aí, né? Uma amizade, ou até um relacionamento amoroso, vou levar a fé na ama, vou fazer isso. Aí eu fiz, ele tem que fazer para mim também. Para ele. Você fez, porque você estava com vontade de fazer, você iria trazer um alô, você iria trazer alguma coisa a mais. É você. Se ele vai fazer, né? Aí fica essa briga, não fez, aí fica com mágoa, 300 encarnações com mágoa, porque o outro não correspondeu, ele desejou. A gente é um bichinho danado, por isso que a Joana falou lá, né? E viver com seres humanos não é brincadeira, não. Não é, dona, não é, Edna? Não é fácil. Você está falando comigo? Não, com todos nós, né? Não, mas hoje você está falando comigo, do começo até agora. Eu não falei nada, mas olha, é isso aí. Eu nessa encarnação, para demonstrar sentimento, eu tenho uma dificuldade, né? E aí eu demonstro de outras maneiras. Eu estou trabalhando, corrigindo, mas sou difícil de ficar falando e amo, né? Você é importante na minha vida, de dar beijo, de falar, no máximo ali, a minha esposa e tudo, mando um coraçãozinho, falo. Eu tenho dificuldade, mas eu demonstro de outra maneira. E aí a gente vai aprendendo e ela já demonstra mais. Então, assim, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Lógico, já pensou, a minha esposa, hoje ela já está mais arimbada, ela sabe e a minha demonstração de amor é diferente. Já pensou ela assim, pô, Luiz não fala e me ama, Luiz não me ama, não. Luiz é isso, é aquilo. Aí liga para mim, não fala. Não, ela já passou dessa fase, né? E foi aprendendo. E eu já vou aprendendo outras coisas. É assim a vida, né, Edna? É. Porque cada um tem um nível de consciência. Um dia eu te falo um pouquinho. Eu estou com 88 anos. Você está falando da minha vida aí tudo. Mas a gente vai aprendendo. O meu filho fez aniversário dia 22. Aí eu falei, ele está careca de saber que é o filho da minha vida, que é tudo, 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 tudo. Eu vou mandar, não sei o que, a mãe te ama, um beijo no coração. Que beijo no coração, coisa nenhuma. Um beijo é esse, ele hoje é um homem honrado, trabalhador, porque ele seguiu a mãe. Tá bom. Ele chegou aqui outro dia, sentou ali e começou. Eu vou separar. Eu falei, escuta, quando você foi casar, você veio falar para mim que você ia casar? Não. Agora separar, você vai, faça o que você quiser da sua vida. Então, aí ele olhou para mim, mãe, você é demais. Então... É assim, o amor tem várias manifestações. Né? Eu falo para ele, olha, eu não sou de fazer. Agora, por que você casou numa família que é cheia de nheque-nheque? Eu não sou cheia de nheque-nheque. Se eu fizesse nheque-nheque, você não tinha estudado, tá bom? Agora, ele fez o difícil, eles lá estão usufruindo do que, né? E agora vem para cima? Não, não vem, não. Eu não estou caducando ainda, não. Esse é o momento, né? E assim, aí vai olhar a oração da Edna, de cada um de nós, e a espiritualidade e olha os sentimentos, vai olhar o amor que tem pelo filho. Nossa. Porque o amor não é palavras. Não. O amor, lógico, as manifestações, a palavra está aí para a gente se comunicar, né? Mas o amor é outra coisa, né? Ela preocupação de o filho esteja bem, disse aquilo, outro. Tem pessoas que falam, tem outros que não falam, mas o mais importante é o que a gente está sentindo. E é isso que a espiritualidade vê, não é? Então, vamos aí para a gente finalizar. Depois você vai contar mais, viu, Edna? Em outras aulas você pode participar. E deu horário aí. Tá okay. E eu vou trazer aí
o exercício nosso para a gente ficar meditando aí, pensando essa semana inteira, né? Trazendo uma parte desse livro, eu citei muito ele, e o Despertar do Espírito. A benfeitora diz assim: os relacionamentos de qualquer natureza depende sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. E é claro para nós, a gente falou hoje, né? Então, é o nível de consciência de cada um. Aí a gente vai fazer assim, eu não quero saber da consciência do outro, é saber da minha. Então a gente vai meditar aqui, ó, nos meus relacionamentos. Busco apenas satisfazer minhas próprias necessidades, expectativas e interesses, ou já sou capaz de ceder, de doar e compartilhar com o outro de forma genuína, sem segundas intenções? Pessoal, a gente tem que ser sincero, tá bom? Ah, Luiz, eu sou. Eu não, né? Às vezes eu espero alguma coisa. Tem sempre uma segunda intenção. Eu obro mesmo, né? Então a gente precisa ter sinceridade. E não é aula de filosofia, senão a gente chamava Sócrates, Platão, nesses áreas aí, né? E a aula é de vivência, né? E a aula do vamos ver, né?